Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é um papo chato, nem tanto. Vamos falar sobre a Copel, tá? Vou dar a atualização aqui das três ações, classes de ações, Copel 3, 6 e 11. Mas eu vou falar sobre o cenário macro, por que eu tô short no setor de utilidade pública, em uma ação específica, para quem é membro do canal sabe. Da onde veio essa ideia? Parte muito desse gráfico que vocês estão vendo, que é o gráfico de inflação versus o gráfico da Selic. E aí sim a gente vai para os múltiplos da Copel, para os dividendos, tomem cuidado, eu não vou dar ênfase aos fundamentos, até vou passar aqui para o disclaimer, tá? Porque nós não temos o terceiro TRI divulgado, será mês que vem, pós-eleição, então aguardem, hein, as unhas, tá certo? Mas a Copel é um reloginho. O fato é, e eu vou comentar muito isso durante o vídeo, passando já para o gráfico aqui de inflação, o fato é que ela teve muitas operações descontinuadas, desinvestimentos. Então, o dividendo recente não representa ali a média dos últimos anos, média saudável. E o board da empresa já falou que vai mirar investimentos. Então deve diminuir um pouquinho a torneirinha aí de dividendos, tá? Mas vamos lá, pessoal. Por que eu não estou otimista para o setor de utilidade pública no curto prazo, tá? Porque nós temos essa dinâmica desse gráfico aqui, seja por mão grande ou não, por teto de ICMS, renúncia fiscal ou não, nós temos o seguinte, tá? Nós temos a inflação já chegando no seu topo, tá? Então a inflação do Brasil, tá? Até dezembro chegou no seu pico, tá? A gente não deve ter uma inflação rompendo os 11,75, 12 que chegou aqui, tá? Então nós não devemos ter nada além da máxima que foi feita há 3 meses, mais ou menos atrás, certo? Estou falando com vocês dia 16 de setembro, tá? E também é importante dizer que a inflação chegou no pico ali do governo da Dilma, né? Foi muito próximo, foi um pouquinho além do governo Dilma, tá? Mas por pouco tempo. E já trouxemos ela para baixo. Então me parece que o Brasil ele tem ali uma marca da inflação anualizada, essa inflação aqui, tá? Nosso IPCA, tá? Uma marca que começa a ser ruim a partir dos 8,73, 8,75. Tá? O brasileiro, os produtos, a nossa economia por ser muito indexada, ela sente muito, tá? A cesta básica, aluguel e afins, começa a sentir acima dos 8. Tá? Então a gente entra num ambiente ruim para a economia real e muito boa para a utilidade pública, por exemplo, a partir dos 8% ali, né? Porque nós temos os reajustes feitos por IPCA, só que é o fim de um ciclo inflacionário também. Tá? Então eu creio que a partir desse momento que nós pulamos da inflação 8,75, ficamos aqui um ano, tá? Acima dos 8,75, as elétricas voaram nos seus resultados e voaram também boa parte delas no seu valor de mercado. Certas ações se valorizaram, mas também é sinal de que, não estamos com uma economia saudável a esse nível de inflação. É chover no molhado, pessoal, mas não deixa de ser, tá? Uma análise também interessante para alocação de recurso no curto e médio prazo. Tá? Ela começou a ser anualizada aqui acima dos 8% por volta de abril. Tá? Abril, março de 2021. Tá? Então nós estou falando com vocês em setembro de 2022. Mais de ano de uma alocação bacana para utilidade pública. Tá? Principalmente para as elétricas, que são mais redondinhas do que as empresas de saneamento básico. Tá? Bacana, agora a gente está retraindo. Tá? Qual que é o meu cenário para essa retração da inflação? É um cenário, por hora, parecido com este aqui de 2001, parecido também, talvez com esse aqui de 2019, né? Só que em um nível mais azedo. Ou seja, a gente deve estacionar essa retração logo, tá? Devido ao fiscal estar expansionista. Tá? Então, muito consumo vai ser gerado nesse final de ano, tá? Devido ao aumento dos auxílios, a criação de auxílios, corte de impostos, muita coisa ali favorecendo a economia. Tá certo? Desde a PEC dos precatórios, passado por março com o FGTS, 13º adiantado, corte de IPI, e agora com a PEC dos benefícios. Então, a gente tem 3 pacotes, né? Se a gente for chamar de pacote tudo, né? Do fiscal brasileiro, impulsionando a economia. Nossa economia está sendo bastante impulsionada pelo Estado, tá? Principalmente pós-PEC dos precatórios. Tá? Então nós temos aqui bastante a ser consumido, tá? O que deve gerar uma estabilização da nossa inflação. Tá? Só que o mundo está entrando em recessão. Europa, tá? Estados Unidos pode entrar numa recessão também. Isso faz com que o preço dos ativos ligados a commodities diminua, favorecendo para a nossa inflação. Então é bom, é boa foto
da inflação brasileira. Por incrível que pareça, pessoal, é boa. Tá? Se a gente conseguir aí manter uma mão dura sem quebrar a economia, ou seja, os juros altos por mais algum tempo, a gente tende a conter esse diabinho aqui, que é a inflação, mais rápido, bem mais rápido que o mundo. Assim a gente espera, tá? Vai depender de condições petróleo e dólar. Basicamente isso, tá? Se nós tivermos aí boas políticas fiscais, deve manter o câmbio tranquilo, tá? E me parece que as commodities já estão em níveis ok, tá? Podem até sofrer mais um pouquinho de queda para gerar ainda mais deflação, mas a gente já está se acostumando, se acostumando não, pelo amor de Deus, já estamos em um preço de commodities visto antes, tá? Visto lá em 2011, 2012, tá? E que não necessariamente aqui estávamos com uma super inflação. Não era uma inflação show, tá? Rodava entre 4 e 6, mas bem-vindo ao Brasil. Tá? A gente roda entre 4 e 6, tá? Só não rodamos entre 4 e 6 quando nós tivemos a nossa recessão, que foi ali em 2016. Tá? Nosso período do nosso ciclo econômico terminou de expansão em 2014 e 15, 16 veio a recessão e depois 17 e 18 estabilização, 19 crescimento, 20 não foi crescimento por causa da pandemia, mas 21 ainda crescimento, 22 crescimento, tá? E devemos estopar esse crescimento entre 23 e 24. Normalmente, esses são os ciclos aí econômicos. Depende de formulador de economia? Sem dúvida nenhuma. Mas a inflação para baixo, pessoal, e a Selic, na minha opinião, aqui está para cima, né? Nós temos reunião na próxima quarta-feira, dia 21. Tende ou a manutenção do 13,75 ou ir para os 14. Muito bem, pessoal. A nossa Selic aqui, se aproximando da época também, do pico ali da Dilma, tende a estabilizar. Estabilizou aqui na Dilma, também foi um período aqui, vamos colocar, a estabilidade começou das reuniões do Copom em 29 de julho e foi terminar a estabilidade, 29 de junho de 2015, foi terminar a estabilidade em 30 de setembro de 2016. Tá? Então, mais de um ano de mesma Selic, a 14,25 na época da Dilma, a gente tende a ter a mesma coisa, pessoal. Ou seja, essa linha da Selic tende a estabilizar ou 13,35 ou 14 ou 14,25, não sei, tá? Não mais do que isso, não tem ninguém apostando mais do que isso, mas ela tende a ficar por um bom tempo. Tá? Até pelo fiscal expansionista, que vai demandar aí uma inflação ainda salgada, acima dos 5%, por mais tempo do que eu imaginava. Tá? Certo? A inflação hoje está caindo, está em 8,73. Tá? Para vocês terem uma noção, vamos ver se eu tenho aqui a inflação americana. Tá? Eu devo de ter a inflação americana. Tá? Producer. Vamos ver se eu acho. Fácil aqui não vai ser. Aqui, tem. A inflação americana, pessoal, está em 8,30. Tá? Então a nossa inflação está muito parecida com a americana. Tá? No ano analisado. CPI deles lá, 8,30. O nosso aqui, 8,70. Um pouquinho acima o nosso. Beleza? Certo, pessoal? Bom, feita essa análise, vamos para os múltiplos. Vamos para a parte que vocês gostam, né? Bom, esse dividendo aqui é o asterisco, então não esperem 17%. Eu vou utilizar como cobaia a Copel preferencial, CPLE 6. Tá? Não é esse dividendo que você deve esperar. E o preço do valor patrimonial continua abaixo dos 100%. É uma empresa descontada, PL de 5. Tá? Dividendo histórico, pessoal, aqui no scanner da bolsa a gente consegue pegar ele já descontado, os 15%. A gente percebe que a média da última década foi por volta de 20 centavos, tá? Entre 15 a 20 centavos. Tá? E que em 2021, pelas vendas, principalmente da Telecom, tá? E em 2022, um resquício muito acima da média de dividendos. Tá? De 20, média, alta, né? 20 alto, veio para 1,44 ano passado, descontado já o imposto, e 61 centavos esse ano, podendo vir mais dividendos ainda. Tá? Então, eu não vejo como um novo patamar 60 centavos, nem tampouco 1,44. Eu vejo ela retornando aqui para os seus 20, 40. Então, vamos supor aí que você faça essa continha. Pessimistas, 20 centavos, os 6% do Bazin, R$ 3,33. Hoje a Copel está negociando pelo dobro, R$ 6,66. Tá? Agora, se você imaginar 60 centavos, como foi esse ano aqui, 6%, aí sim, R$10. Aí você tem uma boa margem. O Copel hoje está negociando a 6,65, 6,66, 6,60. Tá? Então, assim, depende da sua expectativa de fluxo, de dividendos,
eu analiso estatisticamente aqui uma empresa e vejo que ela está pagando mais dividendo do que o normal e teve desinvestimentos sendo feitos recentes. Então tem um dinheiro no caixa que não é recorrente, não é orgânico da companhia. Por isso que ela está distribuindo, na minha opinião. Deixe nos comentários a sua, tá? Vamos lá. Aos preços, pessoal. Como eu considero que utilidade pública, o setor, não vai ser ali o setor picking desse final de ano, certo? Por causa da inflação caindo, eu considero que as empresas tendem aqui a arrefecer, tá? CPLE 13, então 6,6. 5,95 é o principal suporte. Tá? 5,36 está aqui, mas eu não considero. Vejo que 5,95 é o alvo, tá? E depois uma lateralização, quando a gente tiver a estabilização da inflação, e a gente vai torcer por quanto antes o Roberto Campos começar a cortar juros. Quando começar a cortar juros, aí é o oposto, pessoal. Começa a ser positivo para o setor de utilidade pública. Tá? Uma estabilidade na inflação e corte de juros. Certo? Até lá é um pouco ruim para o setor, na minha opinião. Então, 6,79, 6,82 acabam sendo o alvo máximo para o ano, tá? E a mínima 5,95 para a Copel 3. Tá? Vai me surpreender se ela desaguar aqui para o 5,24, 5,28. Tem o cenário aqui, mas não é o base. Tá? Esse é a Copel 3. Copel 6, pessoal, o mais provável no curtíssimo prazo, setembro, que ela segure aqui no 6,56, 6,54, tá? E caso rompa e é meu cenário base, aqui ela para no 6,29, 6,23, 6,15. Tá? Máxima, 7,52, me parece que ela não consegue, não tem força para passar do 7,52. Certo? É isso, pessoal. Copel 6, então esses são os principais pontos. Vamos para a Copel 11. Tá? Essa é a mais volátil de todas, né? Então eu tenho para ela o destino mais provável, tá? Esse cenário base 31,65, 31,81 também. Base do canal de alta, que vem desde o IPO. Tá? Alvo, pessoal, acho difícil a Copel conseguir aqui passar dos 34 esse ano. Mas se passar, certo? Eu vou errar no meu cenário, muito provavelmente. E aí 37,52 é alvo. Nada mais e nada menos. Tá? Eu estou trabalhando que ela vem para baixo. 31,81, 31,65 mínimo. Tá? E ela fica brigando em 31, 32 aqui por um bom tempo. Tá? 31 e 32 por um bom tempo. 32 alto, né? Quase 33, 32,74. Para a parte de baixo, desagou, não é meu salário base, R$30,06, 29,38. Certo, pessoas queridas que me acompanham aqui? Essa é a atualização da Copel. Vou fazer também da Sanepar, que faz um tempinho. Tá? Então ativem os sininhos aí, vai ter vídeo novo já já. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.